Pessoal, uma grande oportunidade. Obrigado, Rafa, pela oportunidade aqui, todo o time, Mari, Thiago, Tigre, para vir aqui, né, e poder fazer essa moderação, né? Eu acho que coroa bastante, né, essa questão. Estou muito honrado de poder fazer esse painel aqui. E eu queria chamar o palco aqui para a gente iniciar. Nós vamos fazer um painel aqui que eu diria que é um prólogo, né, do que vai vir para amanhã, que é exatamente a gente falar sobre duas tecnologias ou dois mercados, né, emergentes no Brasil, falar de eólica, né, energia eólica, né, vamos dizer, e falar sobre hidrogênio é algo muito importante. A gente está acompanhando o dia de hoje aqui, né, no palco do Energy Hub, foi exatamente dedicado para tecnologias, né, ligadas à área de energia. A gente debateu bastante esses temas e amanhã eu acho que vai ser um dia muito bacana para você poder aprofundar ainda mais esses pontos, né? Primeiramente, eu queria perguntar, vocês estão me ouvindo bem aí? Todo mundo beleza? Ó, joinha, joinha, eu estou dizendo que esse é a melhor coisa. E palmas também. Para a gente poder animar aqui, aquecer, eu gostaria de uma salva de palmas. Quando a galera poder... Não precisa para mim, porque eu falo assim, as palmas são o cachê, né, dos palestrantes aqui do Renovation Week, né? Então, eu queria aproveitar e chamar Rafael Moura, né, superintendente da ANP. Rafa, é muito bom aqui recebê-lo aqui. Então o Rafa já vai estar se posicionando aqui. Eu vou pedir para cada um dos panelistas poder seguir um pouco a ordem aqui, para o pessoal poder ir associando o nome, né, ao cara crachá aqui que eu brinco. Juliana Marreco, por favor, Juliana. Por favor, fique à vontade. Sim, são obrigatórias, é claro. Representando aqui, né, a BIHV, né, Associação Brasileira das Indústrias de Hidrogênio Verde. Então, obrigado, Juliana, pela oportunidade de estar aqui com a gente nesse painel. Chamar Heloísa Borges, né, diretora da IPE. A gente fala assim, a Heloísa, né, estava aqui no palco do Energy Hub, presença mais do que necessária e importante para trazer os temas e os debates, quando a gente fala dessas, e principalmente o painel aqui, que é as energias energéticas, né? Petróleo, hidrogênio e eólica, e não menos importante, a pessoa que está aqui, que vai, obviamente, né, manejar o dia de amanhã, né, pelo menos parte do dia de amanhã. Elbia, por favor, Elbia Ganon, presidente da Eólica, pessoa, né, também emblemática dentro do setor. A gente fala o quão importante, né, nós termos, né, pessoas que estão, de alguma forma, militando dentro do setor e fazendo, construir o debate, né, que a gente comenta dentro disso, né. E eu vou começar aqui, né, mais ou menos seguindo, né, a nossa ordem aqui, né, de colocação, e depois eu vou fazer daqui para lá e de lá para cá, né, para a gente poder ajustar. Eu vou começar aqui uma primeira provocação, que eu acho que é muito pertinente, né, e aí fala assim, o pessoal, quando olha o tema, fala assim, pô, mas sinergias energéticas, será que isso tem a ver, né? O que tem a ver o óleo e gás com hidrogênio e com eólica? Eu exatamente trago isso, né? O que tem a ver para vocês, né? Aonde que realmente essas sinergias podem ocorrer quando a gente fala de três cadeias críticas, né? Importantes dentro do panorama da energia elétrica ou, né, das energias no mundo, né? Da manutenção do suporte energético mundial. A gente está falando de algo que é hoje, né? A base, né, da energia do mundo, né, que move boa parte, né, do mundo, é o petróleo, e duas tecnologias ou mercados emergentes, né, que a gente fala. Então, eu queria começar com você aqui, Rafa, se você pudesse trazer um pouco a visão tua da ANP e da onde que você enxerga essas sinergias. Legal, Mandarino. Boa tarde a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa aqui de debate que trata justamente de um assunto que eu diria que é o assunto que a gente mais vem tratando recentemente, né? Que são relacionados às sinergias energéticas e à transição ou evolução energética. Então, aqui a gente fala principalmente, e falou bastante, por exemplo, de CCUS também, que tem uma integração muito forte com todas essas energias, e particularmente falando de eólica offshore, e falando também de hidrogênio, as sinergias são muito evidentes. Então, eu vou tentar não ocupar muito tempo, porque eu sei que é um desafio para o moderador de moderar essa mesa aqui. Então, eu vou começar falando de transferência de conhecimento. Então, tem um estudo que foi feito no Reino Unido, da Robert Gordon University, que coloca que 90%
das capacitações e das habilidades utilizadas na indústria de óleo e gás são transferíveis para eólica offshore. Então, há uma série de processos relacionados com o projeto das instalações, relacionados com aspectos logísticos que, inclusive, podem ser compartilhados, que são similares ou podem ser facilmente transferíveis da indústria do petróleo para eólica offshore. Então, só de início, a gente tem 90% de mão de obra qualificada, e sendo que a indústria de óleo e gás no Brasil é uma indústria que caminha na borda do desenvolvimento tecnológico, em águas profundas, em águas ultraprofundas, tendo um corpo técnico altamente qualificado em toda a cadeia de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto. Vocês estão me ouvindo bem? O microfone funciona bem? Tá joia. Bom, o segundo ponto é uma característica que nós temos, uma característica contratual na indústria de óleo e gás, que é a cláusula de PDI. Então, a gente tem uma cláusula que já foi falada e refalada várias vezes aqui durante esses 3 dias, que impõe aos operadores dos campos de grande produção investimento de 1% da receita bruta em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Em 2023, os investimentos em renováveis e novas energias chegaram a 16% do total desses recursos, que são de 4 bilhões mais ou menos ao ano. Então, só por aí a gente vê que a indústria de óleo e gás e os recursos de PDI têm essa sinergia e são utilizados para apoiar os processos de transição energética. A gente teve essa semana 2 apresentações relacionadas ao InovaE da EPE, aqui representado pela Heloísa, que mostraram que o recurso da ANP, que é um recurso privado regulado, representa 60% dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação do Brasil. Então, só por aí a gente tem algumas sinergias. Temos vários projetos no mundo, claro, com características distintas do Brasil em águas rasas, mas há um projeto na Noruega, por exemplo, Hywind Tampen, que conecta com 5 plataformas e reduz em 200 mil toneladas de CO2 equivalente à pegada de carbono daquele empreendimento petrolífero. E, por fim, para falar de hidrogênio e encerrar essa minha fala inicial, só um fato relacionado ao Brasil que eu vou compartilhar com vocês. A Petrobras, que é uma empresa petrolífera, não. A Petrobras, que é uma empresa de energia, também não. A Petrobras, que é uma empresa de tecnologia, é a maior produtora de hidrogênio no Brasil e é a maior consumidora de hidrogênio no Brasil. Então, acredito que sinergia maior não pode haver, né? Então, com isso eu encerro. Né? Com isso eu encerro aí minha fala inicial, Mandarina. Eu acho interessante, eu acho que trouxe aí uma provocação boa para a Ju aqui na sequência, que esses 3 pontos que você destacou, né, que é o conhecimento acumulado, né, em décadas, o nível de funding, né, que a gente tem, né, e a demanda, né, e obviamente a produção atualmente, mais de 90%, 95% do hidrogênio vem de fontes fósseis, vem de refino, né, vamos dizer assim, ou de hidrocaqueamento. A gente de alguma forma acaba tendo essa sinergia natural. E como, né, você pensar isso, eu acho que levar isso para a Ju agora aqui, o grande desafio é como é que a gente talvez coloque isso no nível de realmente descarbonizar e, mais ainda, viabilizar economicamente todas essas ações. Então, queria ouvir um pouquinho para você também na tua visão e, obviamente, na visão da associação, né, de hidrogênio, como é que você vê essas sinergias? Obrigada, Mandarino, obrigada, Rafael. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu agradeço em nome da Fernanda, que não pôde estar aqui hoje. Ela está com a governadora Fátima em Natal, então eu estou representando a ABIV. Eu acho que o Rafael já falou 3 grandes sinergias que eu tinha até levantado aqui. Eu até levantei um número. A Petrobras consome 74% do hidrogênio no Brasil hoje. E isso já é um grande passo, porque para ela passar do hidrogênio cinza que ela produz e consome hoje para o hidrogênio verde, ela pode ser um grande off-taker para dar o start que a indústria precisa. Somado às outras
que você falou, que eu concordo totalmente. Eu acho que tem uma sinergia de infraestrutura, né, da parte de todos os serviços de offshore da indústria, que a indústria do eólico offshore vai se beneficiar dessa infraestrutura também. E também a parte de capacidade de alavancar dinheiros não só de P&D, mas do próprio financiamento, que você vai precisar de uma empresa com balanço robusto para começar a mover a indústria do hidrogênio no Brasil. Eu acho que são essas que eu acrescentaria, além das que você já falou. Não, fantástico. Eu acho que a gente, quando chegar na Elbia lá, meu amigo, vai ser, né, vamos empilhar aqui um montão de sinergias, né? Depois vamos ver como é que a gente vai desdobrar. Tem que anotar, né? Eu tô tentando anotar aqui, né? Então, né, Ju aqui adicionou aqui no que o Rafael comentou, que o Rafa comentou, que eu acho que são 2 pontos muito pertinentes, né? Você realmente conseguir ter empresas, né, robustas de grande porte que operam isso, que vão precisar realmente de muito capital e de conseguir de alguma forma alavancar essa indústria e principalmente alguém que tenha capacidade para dar o start e quebrar o que a gente fala do ovo e a galinha, né, que é oferta e demanda. De alguma forma, muitas vezes, para você ter a oferta, você precisa ter uma demanda, principalmente no mercado, que a gente está falando do mercado de altas vultas de investimento, um mercado de alguns bilhões de investimento e de longa duração, né, que é o mercado de óleo e gás. Ele está acostumado a trabalhar com isso. E correr riscos, né? A habilidade de correr riscos, que é natural do mercado do segmento de óleo e gás, para correr os riscos dos first movers, que a gente precisa de alguém que comece a promover a indústria do hidrogênio no Brasil. Perfeito, Ju. Elô, como é que você vê isso, né, dentro do que a gente está colocando aqui, empilhando, dentro da visão, obviamente, né, de quem estuda isso de forma muito profunda, olha isso, eu diria ali em 10 anos, 20, 50 anos. Como é que você vê essa questão, não só das sinergias, mas o que a gente poderia agregar um pouco mais aqui dentro desse contexto? Bom, obrigada. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Entrei de última hora, vocês estão olhando o aplicativo, eu não estou no aplicativo, mas aqui estou. Para trazer um pouco dessa visão de que essa sinergia, ela a gente transforma ela num planejamento e desenho de políticas públicas que deixa de pensar em indústrias separadas. Então, antes a gente pensava em energia elétrica, hidrogênio, já existia uma economia de hidrogênio. Não só no refino, a gente tem fábrica de hidrogênio no Brasil. Inclusive, a depender da classificação, já pode até chamar de azul. Que a fábrica da Air Liquide aqui no Brasil, ela já captura 90% do carbono, do CO2 emitido. Então, a gente já tem. A gente já tinha uma indústria de hidrogênio. Inclusive, você vai ver aqui no Brasil, não, isso era caminhão, mas nos Estados Unidos você tem 15 mil quilômetros de dutos de hidrogênio ali na região do Texas. Então, a gente já tinha uma indústria de hidrogênio. O que está acontecendo é que a gente deixou de... E a gente já tinha uma indústria de óleo e gás, obviamente. A gente deixou de ver as caixinhas separadas e passa a pensar numa integração energética. A gente começa a ver as formas de energia na forma de sistemas energéticos. E a gente começa a planejar de forma integrada os sistemas energéticos locais, nacionais e globais. E aí, quando a gente pensa de forma sistêmica, a gente enxerga muitas vezes sinergias que a gente não enxergava ou aproveita sinergias que a gente não conseguia ver. Esse é um ponto. Outro ponto, um pouco só esclarecendo um ponto que o Rafael tangenciou quando falou de competências e capacidades, a gente aproveita cadeias de valor já instaladas. E isso é muito importante. A gente não parte do zero, nem do ponto de vista da mão de obra, da capacitação de mão de obra, mas a gente tem uma cadeia de valor que já consegue, não só na prestação de serviço, mas nos equipamentos mesmo, fornecer os bens e serviços, os equipamentos todos necessários para essas novas indústrias. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na eólica offshore, as jaquetas de cimento, que é uma coisa que você não importa, você faz aqui, é a mesma fábrica, é o mesmo produtor de equipamentos, é o mesmo produtor da parte de subsídio. Isso tudo são cadeias de valor que a gente já tem instaladas e que estão abrindo novos negócios. Então, não só os governos, mas as empresas começam a ver isso de forma sinérgica. E por que para o governo é importante? Porque quando eu penso de forma integrada, aí sim eu consigo pegar e pontuar aonde estão as necessidades. E aí, eu vou te pedir desculpa, lá na EPE a gente não acha que vai começar no refino. Por quê? Porque a Petrobras, apesar de ser o principal produtor e consumidor,
ele está balanceado. Se a gente pensa de forma integrada, o hidrogênio que a Petrobras produz, no processo de refino, ele vai continuar sendo produzido no processo de refino. Você não desloca aquele lá, porque aquele lá já está lá. Agora, o incremental, por exemplo, se eu penso num coprocessado, o coprocessamento, ele exige muito mais hidrogênio para chegar na especificação dos produtos. O coprocessamento é quando você usa uma corrente de oleaginosa, pode ser da biomassa que for, mistura no petróleo e passa naquela mesma refinaria, eu perco especificação. E aí eu preciso de mais hidrogênio para chegar na especificação dos produtos. Esse hidrogênio adicional eu não produzo no processo de refino. Aí eu estou entrando e para ganhar valor de descarbonização, eu entro com hidrogênio verde de baixo carbono. E aí quando a gente vê de forma integrada, a gente começa a ver, por exemplo, o potencial da indústria. De uma indústria que talvez pense numa mineração integrada. É claro que a siderurgia, eu não vou passar totalmente para uma siderurgia de arco elétrico, porque eu já tenho meus alto-fornos aqui. Mas na mineração integrada, eu posso usar o hidrogênio naquele processo, ainda que na siderurgia, parte do processo eu ainda preciso do alto-forno, ainda preciso do carbono para redução do minério de ferro. Mas, de novo, quando eu olho isso de forma integrada, eu identifico espaços de oportunidade para descarbonização. Espaços que eu não consigo ver se eu vejo as coisas de forma estanque. E do ponto de vista do planejamento energético de longo prazo e do desenho de políticas públicas, isso é fundamental. Que eu preciso dar os incentivos corretos para a gente aproveitar esses espaços e conseguir, no Brasil, ter potencializar a geração de emprego e renda sem abandonar o que eu já sei fazer. É um pouco como a gente está pensando isso no longo prazo do ponto de vista da EPE. Perfeito, Elô. Quando a gente fala aqui, né? Então a gente veio passando aqui, agora a Elbia vai arrematar, tenho certeza. Eu estou esperando aqui porque eu fiz um bolão aqui, fiz um bet para ver o que a Elbia vai acumular aqui, né, de pontos, né? Mas a gente falou de know-how, falamos de off-taker, falamos de infraestrutura, falamos de importância dessa robustez da empresa, né, das empresas para investimento, planejamento, né, sistêmico, visão sistêmica, para que você consiga realmente capturar as sinergias ocultas aí, ou que a gente, de alguma forma, no sistema não integrado, coloca as cadeias de valor, né, obviamente implementadas na indústria, e obviamente alguns incentivos específicos para desengargalar alguns processos dessa cadeia produtiva. Queria ouvir você agora, Elbia, como é que você vê, talvez aí a pessoa que, não digo que é dona dessa batuta, né, que a gente está falando de eólica offshore aí, quem milita nesse bem, né, dentro desse ponto, que você poderia agregar dentro desses pontos aqui do que a gente teve, qual é a tua visão, o que a gente teria de sinergias realmente que poderiam alavancar e potencializar esses três mercados. Obrigada. Primeiro, queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Que lindo, que ótimo estar aqui e também com as pessoas do painel, minhas amigas, meus amigos. E muito interessante essa discussão da sinergia, e eu gostei muito da fala da Heloísa, que eu vou caminhar por aí. O ser humano, por natureza, ele tem mania de separar as coisas até para compreender melhor, né? Mas às vezes ele esquece de juntar outra vez, né? E eu acho que a questão central hoje, aí a gente traz da discussão mais ampla das mudanças climáticas e da necessária transição energética, é você partir para soluções energéticas, num contexto de soluções energéticas disponíveis e soluções energéticas que você ainda vai disponibilizar, levando em conta recursos tecnológicos. Então, a gente está falando de inovação, a gente está falando de processos e aí de P&D, inovação, sem dúvida, mas a gente tem que pensar também na alocação dos recursos econômicos, financeiros, nas questões sociais envolvidas nesse processo. E quando você está num momento de escassez, e é isso, a gente está gerenciando a escassez dos recursos disponíveis para essa nova sociedade, essa economia de baixo carbono, é muito importante que você junte tudo outra vez, porque é juntando tudo outra vez que você vai conseguir realmente aproveitar
essas sinergias que você vai conseguir fazer a alocação adequada desses recursos escassos para fins alternativos, que é um conceito econômico básico, né? Um olhar de economia, mas um olhar também industrial, de política industrial, um olhar de país. Então, há muito eu já tenho dito para a turma do setor elétrico, né, e eu sou do setor elétrico, é que, olha, nós já não somos setor elétrico há faz tempo. Nós já estamos na indústria energética global, a indústria energética brasileira, e ao olhar para essa indústria energética, além dos impactos dentro dos recursos energéticos, nós temos impactos também em outros setores muito relevantes, como é a mineração. Então, agora sim, a gente está com tudo na frente, tem que olhar e tem que fazer toda essa combinação. Eu percebi essa combinação rápido e sofri os efeitos positivos disso, porque quando nós começamos a tratar de desenvolvimento de parques eólicos offshore no Brasil, em 2016, mais ou menos na mesma época com a EPE, eu comecei a receber as empresas de petróleo e gás para se associar à eólica querendo investir em eólica offshore. Tem sinergia melhor que essa do que o setor de óleo e gás procurar o setor de renováveis, como a eólica, e falar, olha, nós temos recursos, nós queremos investir, nós queremos trazer conhecimento, trazer tecnologia. Então, eu vejo tudo muito junto e a nossa capacidade, principalmente pensando em Brasil, já que é um país que tem recursos abundantes, recursos energéticos abundantes, nós vamos ter que ter essa competência de gerenciar essa abundância, e esse olhar, ele precisa ser um olhar sinérgico. A gente tem que pensar, sim, nas várias combinações, não fazer, não é, Fernanda e eu, a gente sempre brinca, não fazer fla-flu dessa história, a turma do óleo e gás, a turma das renováveis. Não, é a turma da energia. A turma da energia está trabalhando para desenvolver essa indústria de energia, e não só isso, está trazendo a turma da mineração, está trazendo a turma da bioeconomia. Não dá para separar. Se a gente quer uma sociedade realmente que atenda a essa necessidade de economia de baixo carbono, com eficiência, com tecnologia, a partir daí. Eu destaco a questão do conhecimento, eu destaco a questão econômica como um todo, social e também financeira, porque a gente precisa de recursos. E sem falar a tecnologia. Perfeito. Eu acho que, assim, quando a gente fez esse primeiro round aqui, né? Aqui não está em ringue não, hein? Porque a turma é da energia, né? Como a Elbia falou, aqui não tem, né? Não tem rusga aqui, né? Nessa galera aqui. Mas eu acho que mais 2 pontos, né? Que a Elbia trouxe, eu acho que super posicionam, eu acho que fecham, né? Esse arcabouço que a gente falou das sinergias, para a gente passar talvez para o próximo bloco. A gente falar, né, da perspectiva, né, que eu acho que realmente essas sinergias vão alavancar as soluções que já existem, como você comentou, e as novas soluções. A gente vai precisar de muito também esforço, né, não só de conhecimento, mas também de investimento para desenvolver as soluções que ainda não existem, né? Muitas delas não existem, como aconteceu no início, né, nos primórdios da exploração e produção em águas profundas, não existiam soluções, né? E que de alguma forma a gente teve que, ao longo, né, de décadas, construir, né, a partir da base do conhecimento e de muito investimento, obviamente, né, muito estímulo, né, para isso. E, obviamente, essa conexão, né, que eu acho que fala muito também com a fala, né, que a gente teve da Heloísa também, da gente poder conectar os pontos, né? Eu acho que esse talvez seja a principal questão, e talvez diminuir um pouco os egos, né? Eu acho que talvez seja, a maior... exatamente, Elô. Eu acho que talvez seja mais porque eu acho que construir essa visão de que todo mundo está na mesma dificuldade e ninguém tem, né, sozinho a resposta, eu acho que talvez esse seja a grande reflexão que eu coloco aqui para todos vocês, né, aqui da plateia também. Eu queria aproveitar, né, a gente agora vai fazer pelo combinado, né, Rafa, de lá para cá. Eu queria, quando a gente fala de sinergias, né, a gente falou muito aqui, para mim, 2 pontos são muito claros, né? Toda sinergia ela vai ter um lado de desafio e um lado de oportunidades. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho para que a gente faça realmente essa sinergia acontecer, Elber. O que a gente tem de desafio e oportunidades que vão ser geradas desse processo? E aí eu queria colocar também essa mesma visão aqui para a gente poder seguir para cá.
Eu trago a discussão de desafio e oportunidade muito no contexto que a gente está vivendo com as demais economias, e aí eu destaco a Europa, China e Estados Unidos. São países que têm estrutura econômica, financeira, para fazer uma forte política. Naturalmente, essa política está fundamentada, não é uma política industrial forte, que utiliza recursos do governo para isso. Então, eu entendo desafiador para o Brasil, porque essa própria política, ela já muda os preços relativos. Então, qual é o preço hoje? Qual o preço do hidrogênio aí, Juliana? O quanto a gente tem discutido? Olha, eu estou atrás disso, né? Eu fiz até uma gincana, pessoal. Qual é o preço do hidrogênio? Aí, né? Porque cada um me fala um preço, né? Eu falo assim, não, tem que ser $1, né? Por quilo, mas pô, $1 é o que tem hoje, mas é 1,5, é 2, tem pessoal que dá mais, é 8, 9, 10. Qual é esse preço efetivo, né? São dezenas de tecnologias diferentes, formas, né, de você abordar. Perfeito. Sim. Eu acho que esse é o principal desafio, a posição relativa do Brasil diante dos demais países. E aí, como que a gente vai se acomodar? Mas a gente tem alguns trunfos, né, que são as nossas oportunidades. Primeiro, a abundância de recursos. E aí, o Brasil é um país que, por mais que seja um país em desenvolvimento, tem desafios importantes com relação ao preço do capital, né, taxa de juros e tal. O Brasil é um país que ele conseguiu construir na indústria energética um aparato regulatório, um aparato que atrai investimento. Então, nós precisamos utilizar esse trunfo, essa nossa capacidade de criar regulação, de criar uma base para tornar o país um ambiente amigável aos investimentos. Então, é uma oportunidade, a gente tem que partir para aí, os chamados mecanismos de incentivos que nós vamos utilizar são esses, a gente não tem outros, e de construir essa base regulatória. Mas também é desafiador, porque se a gente demorar, e talvez esse seja o ponto, né, a nossa agonia, vamos logo fazer essa lei, vamos aprovar, o hidrogênio foi assim, a gente precisa imediatamente criar esse aparato legal e regulatório que se adeque esta atual indústria energética, que é muito diferente da indústria energética de 3 anos atrás. Então, a gente precisa, é oportunidade, mas é uma oportunidade desafiadora. A gente é capaz, a gente tem recursos que eu digo, né, intelectuais e gente para fazer, mas a gente precisa acelerar. Perfeito, Elba. Elô, o que você traz aqui, né? Elba falou muito aqui de desafios financeiros, desafios talvez ali de como é que a gente consegue, né, gerenciar essa velocidade da mudança, né? Eu brinco que em 4 anos a gente teve uma pandemia e 2 guerras, né? E aí você imagina o que isso impacta a cadeia de energia como um todo, né? E, obviamente, oportunidades, né? A gente falou muito do ambiente regulatório e da possibilidade de você ter talvez uma base infralegal muito bem construída, né? É um mercado regulado, mas ao mesmo tempo ele vem sendo aberto, né? Quando a gente fala de mercado de energia. Como é que você vê isso também, né? De desafios e oportunidades na visão de quem está olhando o futuro também? Bom, obrigado. Eu gosto muito de tipologia, então vou propor uma nova, que não é minha não, tá, gente? Ela é bem comum. Para a gente ter sucesso na energética, nas nossas ambições, a gente precisa equalizar 3 coisas. Vocês vão achar que eu vou falar de segurança, sustentabilidade e affordability. Não vou falar. A gente precisa combinar meio ambiente, a gente precisa combinar mercados, que os mercados consigam funcionar e dar soluções da forma que a gente precisa, na velocidade que a gente precisa. A gente precisa coordenar o arcabouço institucional e regulatório, governos, então mercados, governos e, esqueci o terceiro, mercado, governo e a tecnologia. Eu preciso que a tecnologia avance na velocidade que eu precisava que ela avance, para essas 3 coisas em conjunto me direcionarem para as tecnologias e para as soluções que eu preciso para a transição energética. A Elba falou muito dos mercados. Eu preciso que os preços relativos incentivem esse investimento, deem essa clareza para o investidor, mas eu preciso também que os fluxos de recursos globais permitam esse tipo de negócio, que é um negócio por natureza arriscado. Eólico offshore, hidrogênio, são novos negócios e são arriscados. Eu preciso viabilizar um fluxo
de uma indústria como a indústria de óleo e gás, que tem uma capacidade de alavancar capital muito forte e trazer para esse financiamento. Isso é, inclusive, uma das prioridades que o Brasil colocou na sua presidência do G20 e que vai levar para a COP. Os fluxos financeiros internacionais e como que eu viabilizo e tiro o risco para trazer esses investimentos para os países em desenvolvimento. Quando a gente olha os investimentos globais, os números são impressionantes, mas quando a gente olha, de fato, investimento por região, a gente vê que esses números está muito concentrado na América do Norte, principalmente Estados Unidos, Europa, China e Japão. Está muito concentrado em um grupo pequeno de países e a gente precisa que esse fluxo venha, principalmente para os países em desenvolvimento. Então, esse é um primeiro ponto. A oportunidade é a gente conseguir usar a presidência do G20, usar o Brasil na presidência do G20 da COP para mudar esse sistema financeiro, criar governanças que permitam isso. Do lado do mercado. Do lado da tecnologia, eu tenho um desafio de escalonar a tecnologia. A gente antes falava que tecnologias para ficarem demoravam de 40 a 70 anos. Eu não tenho esse tempo. Apesar da produção de hidrogênio a partir da eletrólise ser conhecida há muito tempo, esse projeto era caro, ele estava lá, ó, nas bancadas de laboratório. Eu não tinha escalabilidade. Agora o desafio que é fazer o que eu não consegui fazer em 50 anos, eu preciso fazer em 10, 15 no máximo, para atingir minhas metas de descarbonização. A eólica offshore é a mesma coisa. Quando a gente olha numa linha temporal, a pesquisa começou ali na década de 70, 80, alguma coisa em águas muito rasas, mas a gente só teve, de fato, um investimento em escalar essa tecnologia muito recentemente. E aí, o que aconteceu? Quando a gente tentou colocar tudo em escala comercial muito rápido, se a gente for ver os claims dos acidentes que tiveram só no ano passado, que foi quando essas plantas começaram a entrar em escala industrial, 30%. Tem 30% na indústria de seguro. É muita coisa. Por quê? Porque uma série de processos eu tentei acelerar. E eu preciso fazer isso. O desafio de escalabilidade das tecnologias que eu preciso é imenso. Qual que é a oportunidade? A gente já conseguiu fazer isso. A pandemia da Covid indicou, inclusive, que o mundo trabalha muito bem em colaboração quando precisa. A gente tem o PDI da indústria do petróleo para direcionar esse fluxo e tem uma oportunidade específica para o Brasil que é, olha, eu consigo estar na dianteira. A Elber fala muito isso, estar na dianteira desse desenvolvimento tecnológico, porque está todo mundo tentando fazer isso muito rápido. Então, eu consigo não perder esse bonde. Isso é uma oportunidade. Falei de mercado, falei de tecnologia, agora falta o governo, falta a parte institucional. A gente precisa, o grande desafio é, de fato, ter um arcabouço regulatório, institucional, legal e infralegal, que crie incentivos e que viabilize isso. A gente teve a aprovação do projeto de hidrogênio de baixo carbono. Elber está lutando, estamos todos lutando muito pela aprovação do PL das eólicas offshore, mas mais do que isso, a gente precisa entender, olhar de forma sinérgica para retirar aqueles entraves burocráticos que muitas vezes a gente no dia a dia se depara e não percebe. Do tipo, para fazer uma planta, uma geração elétrica para hidrogênio renovável, eu preciso de autorização da ANEEL. Mas a ANEEL vai lá e pede um licenciamento que está num outro órgão. Aí a ANP, se for aprovar a planta, e isso for pré-requisito para prioridade no licenciamento e no acesso à rede de transmissão, a ANP normalmente para aprovar já pede o licenciamento e já pede a fonte. Então, assim, eu preciso que esses arcabouços burocráticos estejam bem azeitados. Vou dar um exemplo que parece bobo, que também não tem a ver com essa indústria, mas que explica muito. Quando a gente fala de geração termoelétrica, a térmica ela tem que dizer até 4 horas da tarde se ela vai precisar de gás, para o produtor de gás. Mas o ONS só diz para ela se ela vai gerar às 10 horas da noite. Ela não sabe, quando ela tem que pedir gás, ela não sabe se vai gerar ou não. Colocar no mesmo horário era uma coisa muito simples, mas aparentemente a gente não consegue viabilizar isso. Esses desafios burocráticos que a gente precisa avançar, isso é hoje um grande desafio. A oportunidade é que o mundo todo está fazendo ao mesmo tempo. Então, em termos de sandbox regulatório, de aprendizado, tem aí
uma borbulha, uma coisa bem efervescente que a gente pode aprender, debater e construir soluções juntos. Obrigado, Elô. Eu vou só te pedir, se você puder trocar o teu microfone, ele está falhando um pouquinho. Não, ele está falhando um pouquinho, aí pode usar, isso deve ter diminuído um pouquinho a bateria para poder ver, para poder colocar. Pode usar o verdinho aí, tá legal? Ju, se você puder falar um pouquinho para a gente, né, dentro da tua visão, né, complementando aqui um pouco do que a gente colocou, e eu acho que a Elô trouxe, né, dentro dos pontos que a Elba colocou, essa questão dessa integração, né, desse tripé aí, mercado, governo e tecnologia, e principalmente essa questão que a gente fala, talvez aí da grande oportunidade, que é interessante isso, né? Todo mundo está quase largando na mesma linha, né? Então, assim, tem alguns negócios ou alguns mercados que quando a gente olha, né, como a Elber falou, os países mais desenvolvidos, é como se a gente começasse uma corrida de 100 metros e eu estou lá na linha de largada e tem um país já aos 50 metros, né, dos 100. Já está muito na frente, então eu terei que correr muito mais do que ele para conseguir chegar na frente. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que hoje, como todo mundo ainda tem muitas interrogações dentro do mercado mundial e ninguém sabe talvez ali qual é realmente o caminho, né, efetivo. Tem ali alguns norteamentos. Eu acho que esse realmente é uma grande oportunidade para a gente conseguir realmente tomar de assalto, né, liderar pelas forças que o Brasil tem. Ju, se você pudesse também colocar um pouco da tua visão de desafios e oportunidades. Bom, eu acho que a gente tem inúmeros desafios. Sem dúvida, esse que a Elô colocou, falta uma orquestração dos vários processos, né? Uma orquestra, ela não toca bem se não tiver um maestro ali coordenando tudo. Eu tenho escutado isso seguidamente, que os processos, igual a gente não pode separar em caixinha a indústria de renováveis, do petróleo, do hidrogênio, a gente também tem que ter os processos e a parte da regulação alinhada para que o negócio flua, né? Senão a gente fica o tempo todo esbarrando em burocracias e mesmo com a vontade que a gente tem de fazer acontecer, a gente não consegue avançar. Tem um outro desafio que eu acho que é grande, não foi falado aqui, que é uma adequação de infraestrutura, que nós estamos andando também. Porque uma sinergia é que a infraestrutura pode ser compartilhada da indústria do óleo e gás com a do offshore, do hidrogênio com a do gás, com os gasodutos, mas isso tudo exige experimento, PDI, adaptações, e isso tem que acontecer aos poucos. A gente tem visto pouco andar nisso. E do lado do off-taker, que eu acho que é o grande desafio da indústria do hidrogênio, porque, como a Elô falou, a Petrobras, como maior consumidora, ela está equilibrada. Quem são os outros? A indústria de fertilizantes, é o SAF, que aí a gente conta também com a expertise de refino da indústria do óleo e gás, e a indústria de hard to abate, que seria cimenteiras, indústria do aço. Mas como que esse pessoal vai migrar do que eles estão hoje para a indústria verde? Tem um desafio tecnológico, de infraestrutura, e isso, para andar, depende da viabilidade econômica. Então, eu volto na provocação da Elber, que seria qual o custo do hidrogênio. Quando a gente fala de custo do hidrogênio, principalmente do hidrogênio de baixo carbono, de eletrólise, eu vou esbarrar no custo da energia elétrica. 70% a 80% do custo final do levelagem viscosa do hidrogênio vai ser o custo da energia elétrica. E a gente sabe que a gente é abençoado por Deus, tem ótimos recursos para gerar uma energia muito barata, mas por um monte de questões regulamentares também, a energia chega cara. A gente gera barato e não... Se a gente pensar integrado na cadeia, então a indústria de energia tem que estar de mão dada pensando no mercado de hidrogênio lá na frente. E capitalizar o ganho só lá no hidrogênio, senão a gente não consegue avançar, porque você tem que rentabilizar a energia, pagar um monte de encargo que serve para milhões de coisas diferentes que não tem nada a ver com hidrogênio, com a neoindustrialização que a gente quer. E aí a gente vai chegar, se fosse nas Olimpíadas, eu acho que a gente vai numa corrida de obstáculos. E chega lá na frente, a gente cai. Então, competindo com outros países, a gente tem muitos desafios ainda para fluir e ser competitivo, eu acho. A oportunidade, eu acho que a gente tem recursos humanos e capacitação de pessoas de uma forma única. Temos excelentes profissionais, tanto na área do óleo e gás, quanto na parte de renováveis, de cientistas da parte do hidrogênio. A parte técnica, a gente consegue avançar. E a gente tem também empresários fortes que estão comprometidos em fazer isso acontecer no país. Quer dizer, se o governo apoia, a gente tem competências de recursos humanos, tem um empresariado com apetite para avançar como player global de hidrogênio, a gente tem tudo para fazer acontecer.
Fantástico, Ju. Muito interessante a tua fala. Eu acho que coordena e corrobora muito aqui com o Rafael, né, nesse fecho, né, que ele vai estar trazendo para a gente. Eu acho que se abordou, na minha opinião, talvez o maior desafio, né, que eu estava pensando aqui, refletindo quando a gente fez a primeira rodada, que é realmente ter um maestro, né? Mas normalmente quando a gente tem um maestro, tem alguém ali para muitas vezes receber umas pedradas, né? Aí a pergunta é quem, né, desses três aí vai querer puxar a fila, né? Que eu diria, eu acho que essa talvez seja uma grande reflexão para a gente poder fazer, que é quem é que vai puxar realmente isso, né? Quem vai ser esse maestro? Por onde começa, né? Vai ser a indústria de óleo e gás que vai começar? Vai ser a indústria de eólica ou vai ser a indústria de hidrogênio? Quem é dentro desses três players que vai estar, talvez, querendo, né, puxar para si essa oportunidade e também essa responsabilidade de ser esse maestro, né? Eu brinco que às vezes tem um deixa que eu deixo, né? Fala assim, vamos lá, né? É mais ou menos isso. Talvez tenha que se resolver, como a gente fala, e ir para a guerra, né? Todo mundo dá um passo para trás e quem fica é que vai, né? Talvez seja isso, né? Vamos ver se vai ser, mas eu acho que esse ponto que você trouxe, Ju, talvez seja um ponto emblemático, talvez num nível de reflexão mais profunda dessa lógica da sinergia que a gente está colocando aqui. E para você, Rafa, fechando aqui esse contexto para a gente, eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo, tá, pessoal? Porque a gente está com uma plateia tão atenta aqui que eu vou quebrar o protocolo para abrir para uma pergunta da plateia, para que a gente possa rodar aqui e a gente fazer um fecho depois, tá bom? Só que pergunta da plateia é assim, eu faço, quem tem primeira fila, segunda, quem não levantar, já passa para a segunda fila, tá? Então tem que ser rápido, igual passa, repassa. É isso aí, igual passa e repassa, para que a gente possa seguir. Pode falar, Rafa. Tá joia, Mandarino. Bom, então, de maneira geral, a gente tem uma situação no nosso país específica que envolve desafios e oportunidades que foram muito explorados. Claro que a gente não tem um IRA, um incentivo americano, a gente não tem a capacidade da Noruega de construir um hub de captura e armazenamento de carbono como o Northern Lights. Basicamente o Estado investe, o CAPEX é do Estado e 80% do OPEX durante 10 anos. E isso porque é um empreendimento que é conduzido por empresas do porte de Equinor, Total e Shell. Então a gente não tem essa capacidade, mas por outro lado, a gente tem, e a Juliana mencionou na primeira fala, o risco para os first comers também. E nós temos uma ferramenta de mitigação de risco que é justamente o recurso de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, que é o que a gente precisa. A gente precisa que a tecnologia avance a ponto de suprir as necessidades e criar essas conexões. Então, no caso brasileiro, a gente tem essa oportunidade, a gente tem diversos desafios, tem desafios regulatórios, que não são só desafios regulatórios, são desafios no alcance desse Estado orquestrador. A gente sabe que a gente tem uma política pública que, de maneira geral, é uma política pública de um ciclo de curto prazo, de ciclos de 4 em 4 anos, quando a gente precisa de um Estado orquestrador de médio e longo prazo. É uma realidade que a gente convive com ela no nosso país e que, sem dúvida alguma, o fato de nós termos as agências reguladoras, temos os projetos de lei que atribuem a regulação das indústrias às agências reguladoras e já criando diversos níveis de sinergias entre as indústrias. A Marina aqui apresentou a lei do hidrogênio com as sinergias entre a ANEEL, a ANP e a ANA. A gente já tem, por exemplo, que é um aspecto muito relevante, que essas indústrias elas ocupam o mesmo espaço. Então, há necessidade de um planejamento marítimo, de um planejamento espacial que inclua a criação dessas sinergias e, eventualmente, a solução de interferências. Então, há decretos que já regulamentam declaração de interferência prévia, enfim. Então, a gente tem um arcabouço de desafios e oportunidades. A gente tem oportunidades relacionadas com os recursos naturais que nós já temos, o avanço tecnológico de indústrias que são que compõem sinergias desde a parte de qualificação à parte de tecnologia, para que nós consigamos acelerar esses desenvolvimentos e, aproveitando algumas discussões que nós tivemos nos últimos dias, em determinados momentos,
A gente não pode esperar a regulação, esperar o decreto, esperar sair a atribuição. A gente tem que fazer e eventualmente pedir desculpa depois. Fizemos isso com a captura de carbono, por exemplo, na ANP, em que há alguns projetos de leis que atribuem à ANP a responsabilidade de regulação, mas que ainda estão em discussão, mas nós nos adiantamos e publicamos um relatório relacionado com a regulação, o futuro da regulação dessa indústria, com as tendências de regulação de uma indústria cuja atribuição ainda não foi determinada para a ANP de fato, por lei, né? Então, tem um colega, o Alexandre, até comentou outro dia comigo que nós trabalhamos grande parte do nosso tempo em algo que não é a nossa atribuição, e é isso que a gente faz. A gente procura fazer e, eventualmente, pedir desculpa depois. Então, essa também é uma oportunidade que a gente tem de fazer as coisas, né? De usar a coragem, a inovação para tornar o Brasil um dos países, um lugar melhor em um dos países que é um puxador de tecnologias de ponta nessas novas indústrias, aí alcançando o nosso potencial. Perfeito, Rafa. Acho que você colocou, né, para fechar aqui com chave de ouro, né, esse ponto aqui, essas provocações todas, a questão da visão de longo prazo, que eu acho que é um grande desafio, né, a gente conseguir superar no Brasil, né, conseguir realmente ter uma visão de longo prazo estruturante, né, eu acho que esse é talvez o grande questão. E eu acho que é um pouco isso, eu vou puxar um pouco para o lado dos empreendedores, né? Talvez a grande oportunidade, a gente fala que é o gray matter, né? Aquela zona cinzenta, que é onde tem oportunidade realmente, é onde, de alguma forma, você não está inscrito, então está ali no fringe, na borda, e eu acho que os empreendedores e as startups, né, são mestres em conseguir encontrar essas matérias cinzentas, gray matter, exatamente para poder liderar e construir novas soluções e novas oportunidades, né? Eu queria rapidamente abrir aqui e ia pedir, né, um apoio para vocês, para que a gente possa seguir aqui, caminhar dentro do prazo. A gente vai pegar uma pergunta do público e aí a gente vai, de repente, vocês podem direcionar para uma das pessoas aqui, dependendo de como for, e posteriormente a gente vai fazer, brincando aqui, um tweet, né, para colocar aqui o que cada um poderia destacar de mais crítico e importante. Se tivesse a varinha do Harry Potter, o que vocês pediriam? Essa vai ser a última interação aqui que vocês vão fazer. Então, vou pedir o apoio aqui para poder deixar o microfone aqui. Então, por favor, primeira fila, alguém tem pergunta? Segunda fila, alguém tem pergunta? Terceira fila, alguém tem pergunta? Quarta fila, alguém tem pergunta? Quinta fila, alguém tem pergunta? Sexta fila, alguém tem pergunta? Opa, então, não, mas é porque eu não estava vendo. O doutor Luiz Miranda aqui, com a mãozinha levantada, estava na sexta fila, ele já estava lá, né, com a mãozinha. Pode passar lá para o Luiz. Boa tarde a todas e todos. Estava esperando para ver se não tinha uma pergunta melhor, né? Mas primeiro eu quero agradecer pelo painel, acho que foi excepcional, acho que a gente assiste já há algum tempo a ouvir vocês falando, né? Das tecnologias que foram desenvolvidas lá atrás, como a própria eólica, e hoje já é realidade, né? E eu vejo que lá atrás a gente tomou uma decisão de eletrificar e criar linhas de transmissão e infraestrutura, que foi uma decisão que lá atrás foi muito criticada, e hoje a gente é muito, a gente é muito elogiado por essa decisão, né? E aí a gente vê hoje a agenda global de energia, de hidrogênio verde, de eólica offshore, de petróleo. E aí eu queria fazer uma pergunta bem específica, acho que é para todos, é como que essa agenda, o Brasil pode dominar essa agenda global e não ser dominado, né? A gente às vezes não ser dominado por uma indústria do hidrogênio verde para exportação, usando eólica offshore como plataforma de petróleo, mas ao invés disso a gente usar o nosso poder, né, de energia para poder dominar a agenda, ao invés de ser dominado por uma agenda externa, como que a gente pode ser protagonismo dessa transição, que eu acho que é até uma transformação e uma integração energética, né? Bacana, eu já vou fazer o seguinte, né, que eu vou começar daqui para lá, né, Rafa? E aí, se você puder falar, né, um pouco isso, como é que a gente consegue ser esse protagonista que a gente falou um pouco aqui. E se você puder fazer o teu resumo já logo na própria fala, por favor. Tá fácil porque você, Mandarino, deu a resposta anteriormente, né?
que acontece? A gente comentou no painel anterior a questão do hidrogênio, para que nós não tornemos um mero exportador de hidrogênio, mas sim que a gente faça uso do insumo para exportar produtos acabados de alto valor agregado e descarbonizados, né? Então, a chave, sem dúvida alguma, é criar um ecossistema de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação que possa, a partir de um preenchimento dos gaps tecnológicos que nós temos no nosso país, se utilizar e fazer esses encaixes, se utilizando de processos. A gente falou muito de inovação aberta, estamos aqui na Re-Innovation Week, agregando esses processos dentro dos processos de desenvolvimento tecnológico para que nós tenhamos todos os TRLs preenchidos, para que nós tenhamos cabeça de série de equipamentos, para que nós tenhamos plantas piloto no nosso país e para que nós sejamos capazes de identificar aquilo que é necessário. Eletrolisadores, por exemplo, que tipo de tecnologia precisa ser desenvolvida para que nós tenhamos eletrolisadores competitivos sendo fabricados no Brasil. Então, é esse tipo de sinergia que a gente precisa alcançar. Temos que avançar um pouco mais, sem dúvida alguma. A capacitação dos fornecedores no Brasil é muito relevante, assim como o uso dos processos de inovação aberta para que nós tenhamos startups, tenhamos muitos unicórnios sendo desenvolvidos com base nos recursos de PDI e conectados à indústria de energia. Então, eu acho que a resposta, né, a varinha de condão do Harry Potter, é a varinha de condão que ele usa ou é a fada que usa a varinha de condão? Não sei. Isso aí, agora me pegou o Rafa aqui, hein? Usa a varinha lá. Varinha mágica, obrigado. Varinha mágica, exato. Seria que nós possamos aumentar nossas capacidades de desenvolvimento tecnológico e inovação, porque é isso que os países têm. Nós vimos a apresentação da Fundação Fraunhofer de um país que é a Alemanha, que não tem o recurso natural, que não tem uma matriz elétrica limpa como a nossa. A única coisa que a Alemanha tem é tecnologia. E nós acompanhamos aí o índice de desenvolvimento humano, a qualidade de vida na Alemanha e a liderança tecnológica em relação a indústrias como, por exemplo, o hidrogênio. Então é isso, desenvolvimento tecnológico, inovação para você, para mim, para todos nós. Fantástico. Pô, isso aí para todo mundo, né? Ju, por favor. Bom, só para ser rápida, eu acho que inovação é fundamental, coordenação dos esforços, senão a gente não anda para lugar nenhum. Fantástico, Ju. Ju roubou um pouco minha fala, porque eu ia falar, eu vejo hoje as sociedades muito fragmentadas. A gente precisa ser capaz de gerar consenso, a gente precisa ser capaz de gerar consensos no Brasil acerca dos caminhos que a gente vai tomar. Gerando esse consenso, o Brasil aproveita a oportunidade que tem na presidência do G20, na presidência do Clean Energy Ministerial, na presidência do Mission Innovation, e ano que vem com a presidência da COP, gente, o Brasil conseguiu consolidar, está liderando a presidência de todos os principais fóruns internacionais que tratam disso. Mas para a gente desenhar bem o papel e ser um líder global, a gente precisa de consensos internos, e a gente está muito fragmentado ainda. Então, entender o papel essencial dessas sinergias. Para a indústria do óleo e gás financiar a transição, eu preciso dessa indústria gerando dinheiro. Se ela parar de gerar dinheiro, não tem dinheiro para financiar a transição, não tem dinheiro para financiar a PDI. Então, eu preciso deixar de pensar de forma fragmentada, num fla-flu, né, como a Elbia falou, e gerar os consensos necessários para a gente colocar o Brasil onde a gente acha que quer estar. E aí o tweet seria... Tem muita gente boa nesse país. A gente tem recurso humano, a gente tem capacitação tecnológica. A gente precisa fazer isso dar certo. É isso. Legal. Sensacional, Elô. Para fechar, Elbia, como é que você vê? Eu vou dividir esse fechamento em 3 e vou aproveitar para fazer 3, Elbia? Não, mas tem que deixar um pouquinho para amanhã, 3 Elbia. itens. Ah, tá bom. Protagonismo, política industrial e condução, o maestro.
Protagonismo o Brasil já tem. Essas várias cadeiras que foram dadas ao Brasil, ele só precisa transformar esse protagonismo em realidade a partir de uma política industrial estruturada. Tem que ter uma lógica de industrialização. Não há hipótese desse país, de novo, já há 4 décadas, sem fazer política industrial e sem aproveitar os seus recursos. Então, protagonismo tem, porque tem recursos, e é por isso que ele está sendo chamado à mesa, é por isso que ele está sendo chamado para presidir tudo isso. Então, agora, transforma esse negócio em política e vamos aproveitar. E com relação que você trouxe na discussão passada, quem vai ser o maestro disso? Eu sugiro uma big band. Não vamos mais para uma orquestra sinfônica, vamos para uma big band de jazz. Então, todo mundo vai ser maestro, vai ser protagonista nessa história. A gente tem que parar de falar, nós do setor privado, de o governo isso, o governo aquilo. Esse é um trabalho da sociedade, é um trabalho do setor produtivo e os setores produtivos em conjunto. Não é o oil gas que vai puxar ou a renovável. Nós vamos trabalhar em conjunto porque o nosso objetivo é o mesmo e faz muito tempo, mas muito tempo, que eu não vejo uma sociedade tão alinhada para aquilo que ela quer e, sobretudo, para aquilo que ela necessita. Fantástico. Para mim é um prazer, né? Eu fico até arrepiado agora, eu diria para vocês, é verdade, né? Porque ter tido a oportunidade de estar nesse painel, liderar esse painel aqui, de alguma forma moderar esse painel, é uma grande honra para mim, Rafa, e para todos, ter todos vocês, Ju, Elô e Elbia, muito no sentido, né, da gente poder ter pessoas, né, que são protagonistas, obviamente, em cada uma das suas indústrias, mas que têm a real vontade, né, de realmente querer colaborar. Eu acho que esse talvez seja o grande espírito, quando a gente fala de sinergias, é a colaboração, é a gente realmente mitigar um pouco mais os egos, conseguir de alguma forma realmente aumentar a comunicação, aumentar a forma da gente poder conectar e conseguir encontrar, né, o consenso é quando a gente encontra os pontos que a gente concorda, né? E para isso a gente tem que falar muito, né? Tem que conversar muito, tem que entender e se colocar, tem que ter uma empatia, né, muito grande entre esses atores, né? Eu acho que a gente está conseguindo caminhar muito bem para isso. Então, pessoal, uma salva de palmas, muito obrigado pela oportunidade, por tê-los aqui, né? E gostaria também de convidá-los, né, primeiro, né, para o dia de amanhã, que vai ser um dia fantástico, né, que vamos ter a liderança da Ju e do time, né, da Fernanda, no fórum de amanhã e da Elbia também. Então, vai ser um dia repleto, né, de debates ligados a essa questão. Nós fechamos hoje, né, o fórum aqui da ANP, dentro do palco do Global Energy, que é esse palco aqui que a gente está discutindo. E eu gostaria de convidar, né, eu e Rafa, né, convidá-los para daqui a coisa de 15, 20 minutinhos, fazemos um meetup aqui, um encontro, para que a gente possa ter né, a gente fala encontro de empreendedor, tem chopp e amendoim, tá, pessoal? Então, não reparem, né? É um chopp pelo menos bem geladinho, um amendoinzinho, para a gente poder, na verdade, ter a companhia do outro, poder tocar um cartão, poder conversar e, obviamente, aprofundar um pouco mais as conversas com esse timaço aqui que, se puder ficar aqui, vai ser fantástico poder interagir com todo o time, tá? Então, convido vocês aqui, posteriormente, para o espaço do Repsol Sinopec Pitch Arena, para estar interagindo com a gente, tá? Muito obrigado, pessoal, e nos vemos amanhã.